imaginou vivendo num mundo sem internet? Para os dias de hoje, com certeza isso parece um filme de ficção científica. E até para algumas pessoas isso pode se tornar até um filme de terror. Mas realmente há alguns rumores que em 2024 uma tempestade solar pode causar exatamente isso, um colapso total da internet. Tá, mas quão incrível é realmente essa teoria? E para responder essa pergunta, eu vou convidar a você a mergulhar conosco nas profundezas do Sol e desvendar esses conceitos por trás das tempestades solares e falar melhor sobre esses rumores. Será que realmente o mundo no qual conhecemos, conectado e tecnológico, está em real risco? Para responder essa pergunta, você vai ter que ficar comigo até o final que a gente vai ver a verdade por trás desses rumores. Bora lá? O primeiro item que vamos entender aqui nesse vídeo é sobre essas tempestades solares. E para isso a gente tem que ter em mente que o Sol constantemente fica jogando material solar pelo espaço. E esse material solar ele pode ser constante, onde eles são conhecidos como ventos solares, ou eles também podem ser rajadas, curtas porém mais energéticas, que são as chamadas erupções solares. O problema é que quando esse material solar que o Sol fica jogando, ele viaja desde o Sol e encontra a Terra, ele encontra o que chamamos ambiente magnético da Terra, que é a tal magnetosfera. E o choque da magnetosfera com esse material solar, ele gera o que chamamos de tempestades geomagnéticas. E essas tempestades geomagnéticas, elas podem ter efeitos desde leves até efeitos devastadores aqui dentro do nosso planeta Terra. E alguns exemplos a gente pode dar desse tipo de cenário. O primeiro exemplo que eu quero te dar sobre os efeitos do Sol aqui na Terra foi sobre um caso que ocorreu em 1989 na província de Quebec, no Canadá, onde após uma tempestade solar, milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica dentro das suas casas. E isso, é de se esperar, gerou impacto na sociedade como um todo, onde não apenas governos, mas também indústrias e comércios não podiam operar porque simplesmente não tinha energia elétrica. E também isso gerou um prejuízo de milhões de dólares para aquela época. Esse caso ele foi conhecido como o dia que o Sol trouxe escuridão. Bizarro, não? E o segundo caso que eu queria trazer aqui para você é sobre o evento Carrington. Esse evento Carrington ocorreu em 1859 e foi a maior ou mais robusta tempestade solar registrada, e ela gerou prejuízo nas infraestruturas de comunicações, onde os telégrafos daquela época, suas estações, chegaram a ser incendiadas e pegaram fogo por causa das rajadas geradas pelo Sol. Então, como você pode ver aqui, o Sol, sim, nessas situações, tem um efeito significativo e devastador para a nossa sociedade. Você provavelmente está começando a ficar preocupado agora, mas calma lá. Esse fenômeno ele é muito mais corriqueiro do que você deve estar imaginando. Novamente, eu estou falando do fenômeno e não das suas consequências, como estações de telégrafo pegando fogo ou cidades inteiras apagadas. O fenômeno do Sol encaminhar rajadas de material solar no espaço com alta intensidade, ele ocorre normalmente a cada 11 anos. E esse período de 11 anos ele é chamado de ciclo solar. E o próximo pico desse ciclo solar está destinado para 2025. Quando a gente fala de ciclo solar, é porque o Sol, durante esse período de tempo, ele vai ter períodos de baixa atividade, onde ele não fica emitindo tantas rajadas assim, e períodos de alta atividade, que é quando vai se aproximando dos 11 anos desse ciclo. E como você deve estar relacionando as coisas, a gente está próximo do fim desse ciclo, que, como eu falei, vai ocorrer em 2025, porém alguns especialistas já estão prevendo esse final de ciclo para 2024. E é agora que entra a nossa teoria da conspiração, que essas tempestades solares podem impactar totalmente em nossa internet em 2024. Para a gente entender melhor sobre esses efeitos das tempestades solares na internet, a primeira coisa que a gente tem que saber é que
A internet ela pode ser acessada de diversas maneiras. Você pode acessar a internet através do seu celular, através das redes de 4G ou 5G, ou mesmo você pode acessar por meio de uma fibra ótica ou cabo coaxial que chega na sua casa. Se você mora em regiões mais remotas, você pode utilizar comunicações via satélites ou comunicações via rádio e assim por diante. Existem diversas maneiras que a internet ela pode ser acessada e isso é a grandeza da internet. Porém, o que a gente precisa entender é que como essas tempestades solares podem afetar essas diversas maneiras da gente poder acessar a internet. E a primeira coisa que eu posso te falar é que nas primeiras pesquisas eu já identifiquei que existe sim uma correlação entre tempestades solares e problemas de comunicação via rádio aqui na Terra. Mas calma lá que ela não é bem assim associada à internet. De acordo com o Space Weather Prediction Center, que é uma organização associada ao Instituto de Pesquisa de Meteorologia dos Estados Unidos, menciona no artigo deles, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que comunicações de rádio podem sofrer blackouts durante tempestades solares. Mas quais comunicações de rádio são essas? Principalmente dentro das frequências de 3 MHz a 30 MHz. De acordo com esse artigo, as tempestades solares elas são classificadas em 3 classes, sendo a classe C, a classe M e a classe X. As classes de M até X são principalmente as classes de tempestades solares que conseguem impactar esses sistemas de comunicação de rádio nas frequências principais de 3 MHz a 30 MHz. Mas para que servem essas 3 frequências de 3 a 30 MHz? Antes de explicar sobre isso, você tem que entender que as comunicações de rádio elas funcionam através de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas elas se propagam pelo ar a fim de fechar essa comunicação. E essa propagação dessas ondas elas trabalham numa frequência específica, onde dependendo da frequência que você utiliza nelas, elas podem servir para determinadas finalidades diferentes. E essas finalidades você pode ver nesse infográfico que está aparecendo na tela para você. Esse infográfico ele traz para a gente o que chamamos de espectro de frequência. O espectro de frequência ele é o range de frequências definido ali pelas agências reguladoras, seja do país, como por exemplo aqui no Brasil a Anatel, ou agências internacionais, onde dentro desse espectro de frequência a gente tem sub-ranges ali de faixa de frequência, onde cada sub-range normalmente é destinado para alguma ou algumas aplicações diferentes uma das outras. A gente pode citar o exemplo aqui da ELF. ELF são de frequências extremamente baixas e ela é definida dentro do range aqui de 3 kHz até 30 kHz e elas são destinadas às comunicações marítimas ou de navegação. Então, normalmente cruzeiros ou navios que ficam passeando aí pelo oceano utilizam essas faixas de frequência ali nas comunicações de rádio para poder fazer a comunicação entre si. Logo em seguida, a gente tem o range de LF, ou Low Frequency, que vai de 30 kHz até 300 kHz. Logo em seguida, a gente tem as Medium Frequency, que é a MF, que vão de 300 kHz até 3 MHz, que são utilizadas para, por exemplo, a rádio AM, então o seu carro sintoniza dentro dessas faixas de frequência. A gente também utiliza ela para radiocomunicação de aviões e logo em seguida temos a tal HF, ou High Frequency, que vai de 3 MHz até 30 MHz. E dentro desse range de frequência a gente tem as operações de como o rádio amador. A aviação, em essência, também utiliza muito esse espectro de frequência. Também é utilizado ali comunicações de GPS. E você pode ver que todos esses exemplos que eu citei aqui, você pode analisar mais a fundo também dentro do próprio site da Anatel, que é a Agência Reguladora de Telecomunicações aqui no Brasil.
e mostra exatamente ali as faixas de frequências definidas para cada tipo de comunicação dentro desse range de high frequency. E você pode observar aqui que em nenhum momento das aplicações que citamos falamos da comunicação via TCP/IP ou a comunicação de internet. Até porque a internet não utiliza nas comunicações de rádio as frequências de 3 a 30 MHz. Se a gente seguir a análise aqui do nosso espectro de frequência, você observa que em seguida a gente tem a VHF, a Very High Frequency, a UHF, que é mais utilizada ali para o próprio Wi-Fi que temos na nossa casa, para o 4G, para o GPS também é utilizado, para as televisões. Em seguida temos a Super High Frequency, que vão de 3 a 30 GB, e a EHF, que é a frequências extremamente altas, que aí é mais para comunicações satélites, 5G e etc. Então você começa a entender aqui, com base nesse espectro de frequência, que existe fortes evidências que frequências mais baixas, que por exemplo ali de 3 MHz a 30 MHz, elas são mais afetadas pelas tempestades solares. Já as frequências mais altas, ou seja, a partir do 30 MHz, que é onde utilizado ali comunicações do 4G, que a gente usa internet no celular, o Wi-Fi da nossa casa, o satélite, etc. São frequências mais altas e, consequentemente, de acordo pelo menos com os artigos que a gente pesquisou, elas não são afetadas ali pelas tempestades solares. Então, jovem, você pode ficar despreocupado que no quesito de questão de rádio, você, por exemplo, não vai perder nenhuma comunicação ou você não vai ficar sem internet, pelo menos não pelo motivo da tempestade solar. Pode ser por outros, mas não pela tempestade solar, porque como a gente pode ver aqui, tanto com base nas informações colhidas e também com base no espectro de frequência das aplicações que são utilizados, a internet não utiliza esse tipo de dados. Ah, Matheus, mas ele pode impactar sistemas como o GPS, ou mesmo ali o rádio amador, a aviação. Sim, ele pode impactar, mas os aviões, por exemplo, com certeza eles têm várias redundâncias ali de comunicações que não necessariamente dependem de, por exemplo, comunicações de GPS ou mesmo de satélite dentro desses ranges de frequência. Então, existe formas de você também bypassar ou contornar esses problemas gerados nas tempestades solares dentro desse range de frequência. E para reforçar o meu ponto, eu trouxe um outro artigo aqui da AGU. A AGU é a AGU Advanced Earth and Space Science, que é uma associação científica sem fins lucrativos, cuja missão é promover a descoberta de ciências terrestres e espaciais. Eu não vou entrar em detalhes desse artigo, mas esse artigo da AGU foi sobre uma pesquisa que eles fizeram durante uma tempestade solar de nível X, ou seja, uma tempestade forte, que ocorreu em 2017, e eles fizeram esse estudo baseado em diversos sistemas de comunicação, como rádio amador, GPS, etc. E a conclusão desse artigo, ele fala aqui pra gente que durante o período ali da tempestade solar, os satélites de GPS somente tiveram umas 3 perdas ali de pings entre as comunicações durante essa tempestade. Isso indica pra gente que mesmo sistemas que estão dentro do espectro de frequência que são afetados pelas tempestades solares, eles já estão preparados também para esses tipos de situações. Então as empresas, os engenheiros, os cientistas, eles já veem essa preocupação ali no desenvolvimento dos produtos que vão ser submetidos a esses tipos de condições. E isso aqui reforça o que a gente está falando, que mesmo em 2024, caso essa tempestade solar venha a atingir os nossos sistemas, você também pode ficar despreocupado, porque já existem ali modelos de engenharia e modelos de contorno em situações críticas como essa. E a conclusão que a gente chega nesse nível de comunicações via rádio é que as comunicações via satélites para a internet elas não são afetadas pelas tempestades solares. Mas vamos fazer um raciocínio juntos aqui sobre pensar num caso que as tempestades solares poderiam impactar a internet via satélite.
Qual seria então o impacto para a sociedade? Ter como base aqui, vamos utilizar um relatório da Anatel de 2022 e vamos usar o Brasil como modelo para as questões de acesso via satélite. E como você pode observar, o relatório de 2022 da Anatel traz para a gente que os acessos via satélites ali, a banda larga, estão em torno ali de 316.860 mil usuários para as comunicações via satélites. E isso representa em torno de menos de 1% de todas as comunicações de banda larga que a gente tem aqui no país. Em contrapartida, a gente pode fazer a comparação com fibra ótica, que os acessos já beiram ali os 60%. Já os acessos de cabo coaxial estão abaixo ali dos 30%, seguidos por cabos metálicos abaixo de 20%, em torno de 19%. E os satélites representam menos de 1% ali das comunicações totais de banda larga no Brasil. Então, mesmo que o impacto das tempestades solares fosse em cima de comunicações de internet de satélites, elas representam um percentual muito baixo dos acessos que a gente tem aqui. A verdade é que nos dias de hoje o principal uso da internet ele é feito através de cabos de fibra ótica. E quando a gente fala de comunicações intercontinentais ou entre países, normalmente elas são utilizadas através de cabos submarinos. Eu vou deixar um artigo aqui na descrição desse vídeo que ele demonstra que mais de 90% ali das comunicações intercontinentais elas passam através desses tipos de cabos submarinos. Embora o artigo fale que em torno de 99%, eu quis ser um pouco conservador aqui e mencionar esse tipo de informação. Então agora o que a gente precisa analisar é quais que seriam os impactos em cima de cabos submarinos com base nessas tempestades solares. E pesquisando sobre isso, eu encontrei um artigo da Cornell University de 2022 que menciona um estudo feito em diversos cabos submarinos, na qual esse estudo diagnosticou ali o comportamento desses cabos durante as tempestades solares. E a conclusão do artigo menciona que, mesmo em situações extremas, onde ele traz um evento que é 10 vezes maior do que o evento Carrington, que foi o maior evento de tempestade solar já registrado, os cabos submarinos eles não sofreriam um efeito significativo. E mesmo em situações que a tempestade seria tão forte, eles poderiam simplesmente desligar a transmissão desses cabos submarinos durante a tempestade solar e ligá-los novamente sem que esse cabo submarino tenha impacto significativo. É claro que isso causaria um pequeno apagão na internet em determinadas regiões, porém não a nível global como se tem se vendido na mídia. Logo, a conclusão que a gente pode chegar aqui é que provavelmente você não vai ficar sem internet, ou mesmo vai acontecer um colapso global da internet por causa das tempestades solares. E agora, a partir desse momento, você pode dormir tranquilo e em paz que a sua internet vai ficar segura. Pra gente finalizar aqui, a única coisa que eu te peço é aquela moralzinha no like, se inscreve no canal e também marca o sininho para você receber notificação toda vez que a gente lança vídeo novo. E também não esquece de comentar aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo e também se você quer ver a gente desmistificando algumas teorias da conspiração relacionadas à internet. No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!